Shalom, 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 povo abençoado de Deus. Meus queridos irmãos, meus amigos, minhas ovelhas amadas, que Deus vos abençoe abundantemente em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você é uma bênção na mão de Deus, creia nisso. Você é ungido, você é ungida de Deus. A unção do Senhor está sobre a tua vida. A bênção de Deus te alcança. A bênção de Deus alcança seu lar, alcança sua família. A paz de Cristo, ela reina em teu coração. Portanto, tenha fé, permaneça firme e forte nessa jornada. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Jamais Ele vai nos desamparar. Meus queridos, muito obrigado a todos pela presença mais uma vez. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, obrigado pela fidelidade. Você está aqui conosco, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom receber as mensagens dos irmãos, os irmãos que sempre estão interagindo conosco, de longe, de perto. Você católico, espírita, evangélico, não importa o credo religioso, tá bom? Fique à vontade, participe com a gente, porque tem bênção de Deus para todos nós. E olha, hoje eu quero aqui parabenizar a nossa irmã, a minha ovelha, Val. Ela hoje está completando mais um ano de vida. Então, Val, receba os parabéns, muita paz, que Deus te cubra com toda sorte de bênçãos. Que a mão do Senhor continue estendida sobre você e toda a sua casa. Tá certo? Em nome de Jesus, receba os nossos parabéns. Longevidade e paz é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Tá certo? Parabéns, felicidade. Queridos irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, nós estamos numa saga, numa série de mensagens que nós intitulamos Recordando a Palavra. Então, a cada dia eu estou trazendo um arquivo pessoal de uma mensagem que eu preguei, tá certo? Alguns anos atrás. E aqui nós estamos desfrutando desses arquivos. E eu peço que você acompanhe, já mais uma vez aqui explicando também aos irmãos que a imagem, o som, foi tudo feito com os recursos da época, tá certo? Se não estiver excelente, se não estiver muito bom, não se preocupe, dá para ouvir, dá para assistir tranquilamente. Mas o importante é que você receba a palavra e seja edificado e edificada. Tá ok? E em seguida, nós iremos fazer aqui a oração da fé. Quero orar por você, sua casa, seu lar, sua família. Vamos orar com muita fé e receber de Deus a nossa vitória. Tá bom? Então, queridos, a partir desse momento, concentração total para ouvirmos a poderosa palavra de Deus. Fique à vontade, você pode pegar sua Bíblia, acompanhar comigo essa palavra e assim a bênção de Deus ela vai te alcançar. Vamos à mensagem de hoje, daqui a pouquinho a gente volta com a oração da fé. Um abraço, até já já, shalom para todos. Mateus 7, o versículo é o 24. Versículo 24. Olha o que diz, irmãos, a palavra do Senhor. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica,
será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então veja, querido e querida, alguns pontos aqui nós temos que analisar, porque a primeira coisa que Jesus diz é: aquele, todo aquele, pois, que faz o quê? Ouve. Então veja, primeiro ponto é esse. Ele diz: todo aquele, pois, que ouve. Porque às vezes a pessoa ela não ouve a palavra, ela escuta a palavra. É aquela pessoa que ela escutou um barulho, ela escutou a voz do pastor, ela escutou, mas ela não ouviu. O ouvir é diferente. Ouvir significa você dar atenção, você está prestando atenção, está ouvindo. Sabe quando a pessoa está falando com a outra e de repente diz assim: você está me ouvindo, fulano? Não é? Você está me ouvindo, fulano? Estou ouvindo. Não é? Porque você quer a atenção daquela pessoa. Então por isso você pergunta: você está me ouvindo? Estou. A pessoa responde. Então você crê que a pessoa ela está dando atenção ao que está sendo dito. Então, querido e querida, Jesus, ele fala sobre essa atenção, mas essa atenção, ele fala a respeito de quê? Ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Então veja o detalhe: estas minhas palavras. Às vezes, nós não damos ouvidos às palavras de Jesus. Damos ouvidos às palavras dos homens. Damos ouvidos à palavra de alguém que de repente fala para nós ou contra nós. Palavras que tentam nos atingir de uma forma ou de outra. Às vezes deixamos de crer naquilo que Jesus está falando para crer naquilo que alguém falou, porque enquanto Jesus diz que dá, alguém está dizendo que não dá. Enquanto Jesus diz que sim, alguém está dizendo que não. Então muitas vezes nós tapamos os ouvidos para não ouvir o que Ele, o Senhor Jesus, está dizendo a respeito de qualquer coisa, da cura, da libertação, da mudança de vida, da bênção sobre nós. E alguém chega para dizer que essa bênção não vai chegar, que isso não vai acontecer, que isso não é possível, e etc e tal. Então veja, uma pessoa diz que não vai dar, enquanto Jesus está dizendo que vai. Então Jesus, Ele quer que cada um de nós, Ele quer que cada um venha dar ouvido ao que Ele está dizendo. Se você ouvir a minha palavra, estas minhas palavras, aí Ele completa: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, porque tem esse detalhe aqui que também é importantíssimo, porque não é apenas ouvir a palavra. Jesus não quer que você apenas ouça
o que ele diz, mas ele quer que você, além de ouvir a palavra, faça o que, irmãos? Pratique. Ele quer que todos coloquem em prática a palavra dele, porque é na prática, é colocando a palavra em prática, que nós seremos abençoados. Você lembra o que Tiago disse? Tiago falou a respeito desse detalhe de ouvir e praticar a palavra. Eu vou ler aqui o que está escrito em Tiago. Você não precisa abrir, você pode até anotar, para a gente voltar para aqui daqui a pouquinho. Mas deixa eu mostrar para você, Tiago capítulo 1, ele diz assim, queridos. Olha só, Tiago capítulo 1, no versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei, olha o que Tiago está dizendo, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Diga glória a Deus. Acolhei com mansidão, receba com mansidão, receba de coração aberto a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que coisa linda. A palavra de Deus que está sendo implantada no nosso coração, ela é poderosa para fazer o que, queridos? Salvar a nossa alma. Mas não somente isso, ele diz. O 22, ele diz assim: tornai-vos, veja bem, tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então veja, querido e querida, que uma coisa está ligada à outra. Jesus falou que nós temos que ouvir a palavra dele, e ele disse: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Quando você pratica a palavra, e é o que Tiago aqui está afirmando, não sejais apenas ouvintes, mas praticante da palavra. Tiago fala que temos que ser praticantes da palavra. Tornai-vos, tornai-vos. Se você não é, então se torne um praticante da palavra, e não somente ouvinte. Porque se você é apenas ouvinte, Tiago diz o quê? Você está enganando a você mesmo. Você está se enganando. Então, quando eu escuto a palavra, quando eu ouço a palavra, e eu digo: eu ouvi a palavra de Deus, eu gosto de ouvir a palavra, e fica somente nisso, eu estou me enganando, irmãos. Não está funcionando na minha vida. A coisa não flui, porque eu apenas ouço. Mas quando eu pego essa palavra que é implantada, como ele diz, no meu coração, que é poderosa para salvar a minha alma, ele fala da alma, a salvação da alma está na palavra de Deus. Você lembra que Jesus falou lá em João 15 para os discípulos? Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A limpeza vem pela palavra. É a palavra de Deus que é implantada no meu coração, na minha alma, que me deixa limpo, que me purifica, que me renova. Às vezes eu estou para baixo, aí eu leio a palavra, ouço a palavra e vem aquela renovação. Não é assim que funciona? Você se renova porque você ouviu, não qualquer palavra, mas como Jesus disse, aquele que ouve estas, ele é específico, estas minhas palavras, porque as palavras que vêm de Jesus são diferentes das palavras que vêm do homem. A palavra que vem do homem, às vezes,
ela até alivia, não é? Às vezes alivia, às vezes o homem libera uma palavra para você, uma palavra de conforto, uma palavra amiga, aquela palavra, ela chega e até chega bem, mas ela não permanece, não é aquela palavra que vai vingar dentro de mim, porque a palavra que verdadeiramente faz o efeito, causa o efeito permanente, não é que a palavra do homem não sirva para nada. Nós precisamos de vez em quando ouvir uma palavra amiga, não é? De alguém que está próximo da gente, mas sabendo que aquela palavra é de pouca duração, não é uma palavra que vai estar ali permanente, porque a única palavra que permanece de verdade dentro de nós é a palavra de Deus. Isso quando nós a aceitamos, isso quando nós damos crédito a ela. Então essa palavra fica dentro da gente, ela causa um efeito, ela limpa, purifica e fortalece. Por isso que Jesus fala, por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo escutar a palavra, é isso? Não, ouvir. Olha a importância, vá juntando as peças. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então veja como tudo está associado a ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, ele fala que esta pessoa que ouve a palavra dele e pratica é comparado a um homem o quê? Mas antes ele diz o quê? Prudente. Então veja o detalhe também. É comparado a um homem prudente. O que é ser prudente, irmãos? Cuidadoso. Estar atento, esperto, está ligado. Ele não é uma pessoa, sabe, tola. Ele não é nécio. Ele é prudente. Você lembra das 10 virgens? As 10 virgens que a Bíblia fala? 5 virgens eram o quê? Prudentes. E as outras, nécias. Vai compreendendo? Então veja a importância de ser prudente. Porque o prudente, ele está atento, vigilante. O atento, aliás, o prudente, ele está ligado em tudo. Jesus disse: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Então você tem que ser prudente como a serpente. A serpente, querido e querida, ela não fica, sabe, desligada. A serpente não fica desligada. Pelo contrário, a serpente, ela está ali caladinha, paradinha, não é assim? Mas ela está observando tudo que acontece à sua volta. A presa está passando e ela está ali imóvel. Parece que ela não está nem aí, mas ela está ali só esperando o momento certo para dar o bote. Então veja a prudência da serpente. Quer dizer, está ligado, ela está ali atenta. Pode parecer que não, ninguém está ouvindo barulho nenhum, mas ela está ligada em tudo. E no momento certo ela vai agir. Então tem que ser prudente como a serpente, Jesus falou. Prudente como a serpente. Tem que estar antenado, ligado. As 10 virgens, 5 prudentes, a Bíblia diz. 5 prudentes que tinham as lâmpadas e também tinham o azeite. É isso que a Bíblia diz. Elas tinham o azeite. Não faltava azeite para as prudentes. Mas as outras 5, as nécias, elas deixaram faltar o quê? O azeite. Olha aí a diferença. Então elas deixaram de ter o azeite, acabou o azeite e tiveram que ir comprar azeite. E na hora que foram comprar o azeite, voltaram, e quando voltaram, o noivo já tinha chegado. Então veja, o noivo já tinha chegado, e aquelas 5 prudentes entraram com o noivo,
mas as outras 5 que eram nécias, que eram despercebidas, que eram, tolas, elas ficaram ali. Poxa, o noivo veio e a gente ficou de fora. A gente não pôde entrar, não é? A gente não pôde entrar com o noivo, por quê? Por causa da nossa tolice. Então, o prudente, ele está preparado para tudo. E quando Jesus fala isso, irmãos, a respeito do homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha, significa que no momento que chegar, que vier o problema, a dificuldade, tudo que vier contra ele, não vai conseguir derrubá-lo, porque ele está alicerçado aonde? Na rocha. Na rocha. É comparado ao homem que edificou a casa. E essa casa é quem? Sou eu. Essa casa é você. Nós somos esta casa edificada sobre a rocha. Por isso ele diz aqui, irmãos, por isso ele diz no versículo 25: e caiu a chuva, olha só, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Olha aí a casa, recebendo vendavais, recebendo tempestade, recebendo chuva forte, tsunami, rios que transbordaram, e aqueles rios transbordaram e foram em direção àquela casa, para inundar aquela casa, para derrubar aquela casa. Mas a Bíblia diz aqui, e tudo isso veio com ímpeto. Observe bem o que Jesus está dizendo, queridos. Tudo isso, chuva, vento, rios que transbordaram, tudo isso veio com ímpeto. O que é ímpeto? Força, violência. Tudo veio contra aquela casa com violência, com força. Ela caiu? Não. É isso que ele diz aqui. E deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. O mais importante é isso, é não cair. Não caiu, Jesus está dizendo, não caiu, mesmo vindo com ímpeto, mesmo vindo com violência, ela não caiu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ela não caiu. Quantas vezes você enfrentou vendavais? Quantas chuvas fortes caíram em sua vida? Quantas vezes a tempestade veio contra você? A tempestade veio, problemas e problemas que chegaram na tua vida com violência. Mas veja, olha onde você está, olha como você está, veja bem onde você se encontra. Você está aí de pé, você está de pé. Muita coisa aconteceu para que essa casa caísse, mas a casa não caiu. Muita coisa surgiu no teu caminho, tanta coisa que você já passou, tudo foi feito para derrubar esta casa. Mas louvado seja o nome de Jesus, que esta casa não caiu. E sabe por que você não caiu? Sabe por que você está de pé até hoje e vai continuar em nome de Jesus? Porque você tem guardado a palavra de Deus. Não é isso? Você não tem guardado? Você não tem procurado ouvir atentamente a palavra de Deus? Tem procurado guardar essa palavra e tem procurado viver essa palavra? E é por conta disso que você está de pé. Jesus disse aqui que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Porque fora edificada sobre a rocha. O segredo dessa casa não cair é que ela estava firmada sobre a rocha. E quem é essa rocha, irmãos? Jesus Cristo. A palavra de Deus, a palavra do Senhor.
é a rocha. Você está alicerçado sobre a rocha. A tua vida está sobre a rocha. Preste bem atenção, queridos. A tua vida está sobre a rocha. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nada consegue te deter, nada consegue te derrubar. E você tem experimentado isso. Você tem experimentado isso. O que já aconteceu de coisa para ver a tua queda não é brincadeira, mas nada conseguiu te derrubar. Porque o que tem sustentado você é justamente Jesus Cristo, que é a tua base. Jesus está em você. Jesus está comigo. Quando Paulo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso alicerce. Nós não estamos firmados em qualquer coisa. Nós estamos firmados em Cristo. Firmados em Cristo. Ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se Ele falou que está comigo, Ele está comigo, irmãos. É nele que estamos firmados. É nele. É igual a Davi. Davi, ele tinha Deus como sua base, como sua rocha. Marca aí onde a gente está. Marca aí. Vai lá no Salmo 18. Veja o Salmo 18. Salmo 18. Olha aí, queridos. Salmo de Davi. O salmo que Davi compôs a Deus, simplesmente e justamente no período em que ele estava sendo perseguido. Os inimigos estavam indo contra ele, e principalmente Saul. Mas olha o que Davi diz, queridos, diante de toda essa turbulência em sua vida. Versículo 1, vamos ler até o versículo 6. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. Amém? Amém. Quem ama a Deus aqui? Glória a Deus. Você ama a Deus? De verdade, ama? Amém. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Olha só, é a minha força. Deus é a minha força. A nossa força é o Senhor. Você não confia na força do braço, porque quem confia na força do braço é tolo. Aquele que, sabe quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço o seu escudo, a sua força. É aquele que confia nele. Não, eu vou resolver do meu jeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dizer umas verdades. Então a pessoa está confiando na sua força, na sua sabedoria, no seu braço. Maldito o homem que confia no homem, que faz no seu braço o seu escudo, a sua força. Então aqui ele fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha força, ele está dizendo. Aí ele continua no 2: o Senhor é a minha o quê? Rocha. Veja bem, queridos, olha a rocha aparecendo aqui. A casa foi edificada sobre a rocha, e Davi está dizendo: o Senhor é a minha rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Veja os atributos. Escute bem, olhe para cá por gentileza. Veja o que Davi ele está dizendo para Deus. E eu te pergunto,
Quem é Deus para você? O que é que Deus significa para você? O Criador do universo. Eu falo de um Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, o que ele significa para você? Porque Davi, ele tem aqui para Deus esses atributos. Você vê Davi dizendo: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu escudo, é a força da minha salvação, o Senhor é o meu baluarte. Então Davi, queridos, ele fala, em outras palavras, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo. O Senhor significa tudo na minha vida. Eu não posso viver sem o Senhor. Eu te amo. Você vê que ele já começa dizendo: eu te amo, não é? Eu te amo. Era um amor verdadeiro. Era um amor verdadeiro. Não era servir a Deus por interesse, mas era amor de verdade. E Deus sabia disso. E foi justamente na hora da perseguição, na hora dos problemas, na hora que o inimigo estava ali perseguindo Davi, que ele diz isso aqui para Deus. Foi nesse período, irmãos, de dificuldade. Foi nesse período, como Jesus falou, que sopraram os ventos, que a chuva caiu, que o rio transbordou, tudo com ímpeto. Foi o que Davi estava sentindo ali. Os inimigos vieram com ímpeto para acabar com ele. Mas o que é que ele diz aqui? Que o Senhor é tudo isso para ele. Senhor, eu estou passando por isso, os inimigos estão me perseguindo, mas o Senhor é a minha rocha, é o meu escudo, é a minha força, é o meu rochedo, é o meu baluarte. O Senhor está comigo. O Senhor é a força da minha salvação. A minha salvação vem do Senhor. É o Senhor quem vai me salvar. Amém? Amém. Confiança em Deus. Confiança em Deus, que é importante ter. Aí ele diz aqui, irmãos, no 3. Olha o que ele diz: invoco o Senhor, digno de ser o quê? Louvado. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Olha só, queridos, invoco o Senhor, digno de ser louvado. Ele não está dizendo aqui que está invocando a qualquer pessoa, mas ele diz: invoco o Senhor. Na hora da perseguição, da luta, da dificuldade, às vezes a pessoa, em vez de recorrer a Deus, de invocar a Deus, de clamar a Ele, porque invocar não é qualquer coisa. Invocar não é orar. Invocar é uma coisa, orar é outra. Ele não disse, na hora da dificuldade eu oro ao Senhor. Não, ele disse: invoco. Eu invoco. Estou te invocando. Para mim, invocar é algo mais forte. Diga glória a Deus. Fulano está ali invocando. O que é que você entende? Você entende que ele está pedindo com mais força. Ele está pedindo com mais intensidade. Invocar é isso, irmãos. Invocar é o mesmo que clamar. Suplicar. Se derramar mesmo ali, implorando o favor do Senhor. Então ele disse: invoco o Senhor, digno de ser louvado. Eu não estou invocando alguém que não é digno de ser louvado. Eu estou invocando aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Aí ele diz, irmãos, em seguida: e serei o que, queridos? No 3. E serei salvo de quem? Dos meus inimigos. Vá raciocinando isso. Eu invoco o Senhor, que é digno de ser louvado, e serei salvo. Escute bem.
e serei salvo. Ele está tendo aqui a certeza que diante deste momento de intimidade com Deus, eu invoco o Senhor, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Ele não está dizendo, talvez eu seja salvo dos meus inimigos. Havia uma fé dentro de Davi, uma certeza. Mas sabe por que havia essa certeza? Porque ele estava alicerçado na rocha. Ele sabia que por ter a sua vida na rocha, ele seria salvo dos seus inimigos. A casa não iria cair, a casa não iria desabar, porque foi o que Jesus disse: vem tudo contra ela com ímpeto, mas ela não cai. Então Davi disse: tudo está acontecendo, mas eu invoco ao Senhor e serei salvo dos meus inimigos. Eu vou sair dessa, eu vou vencer essa batalha. Diga, eu vou vencer essa batalha. Confiança, irmãos, em Deus. E ele diz mais, olha o que ele diz, versículo 4: laços de morte me cercaram. Olha aí, queridos, versículo 4: laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Que coisa, hein, irmãos? Veja que o que Davi passou não foi qualquer coisa não, irmãos. O que Davi enfrentou não foi, como diz o outro, uma besteirinha não. Não foi um probleminha não. Ele fala de laços. De quê? Pode falar. Laços de morte. Laços de morte. Prepararam laços para ele. Só que não foi laço de cowboy, de laçar o boi. Não é isso que ele está falando. Laços de morte. Armadilhas, ciladas, arapucas que prepararam. O inimigo ali projetou algo, planejou algo para atingir a minha vida, para acabar comigo. Laços de morte. Planejaram tirar a minha vida. Laços de morte me cercaram. Então veja, ele estava cercado de laços. Planos satânicos contra ele. A palavra de Deus lá no Salmo 91 fala o quê? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te livrará do laço. Todo laço que é preparado contra nós, quando temos a palavra de Deus dentro de nós e vivemos essa palavra, meu querido, a gente não cai no laço. Deus nos livra. Deus livra, porque Ele sabe que aquela pessoa traz dentro dela a palavra. Ele sabe que aquela pessoa está alicerçada na rocha, e Ele não permite. Muitas vezes, quem prepara o laço é que cai nela, é que cai nele. Muitas vezes a pessoa prepara o laço e ela mesma cai nesse laço. Sabia disso? Mas aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, o Senhor não permite que ele caia no laço. O Senhor tira ele do laço. Então Davi disse: laços de morte me cercaram. Além disso, ele fala: torrentes de impiedade me impuseram terror. Torrentes de impiedade. Pessoas que não tinham piedade dele vieram como um rio contra ele, como uma torrente de impiedade. Me impuseram terror. Eu fiquei aterrorizado, espantado com tanta coisa que veio contra mim. Que às vezes é tanta coisa que acontece que você fica, não é, pasmo. Você fica assustado. Mas o Senhor também diz lá o que? No Salmo 91: não te assustarás do terror noturno,
nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Mas que causam terror, causam. Não é? Me causaram terror, ele diz aqui, eu fiquei espantado com tanta coisa que veio, mas não significa que, porque eu fiquei espantado, que eu não tenho confiança em Deus. Mas o homem natural, ele reage diante de uma situação, não é assim? Você se alegra, você se entristece, você fica contente, você fica triste para baixo. Você pode se surpreender para o lado positivo, e daqui a pouco você pode se surpreender para o lado negativo. Você fica surpreso, mas com medo. E outro lado, você fica surpreso, mas feliz, contente, porque é uma coisa boa. Mas quando é uma coisa ruim, é uma coisa difícil de encarar, então você às vezes se assusta. E ele disse: me impuseram terror. Eu fiquei aterrorizado, mesmo sendo um homem de Deus. Porque tem gente que pensa, porque é de Deus, não pode se assustar com algumas coisas. A gente se assusta, meu irmão. Mesmo sendo um homem de Deus, mas estas coisas vieram e me impuseram terror. Aí ele diz, no 5, olha que pesado: cadeias infernais, quer dizer, cadeias do inferno. Cadeias infernais que vieram para trancar minha vida, amarrar minha vida. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Tramas de morte, até aquilo que eu nem esperava, porque a pessoa fica surpresa quando ela não espera. É assim? É a surpresa, é uma surpresa má. Então eu me surpreendi com essas tramas, porque eu não sabia, eu não esperava, não imaginava que ia chegar a esse ponto. O que chegou? Essas tramas de morte infernais que se prepararam contra mim. Então eu fiquei surpreso com tudo isso. Mas o principal vem agora. No versículo 6 ele diz: na minha angústia, porque é natural passar por tudo isso e ficar angustiado, é natural, você não é de ferro. Então vem a angústia, vem a tristeza, não é? Vem aquele momento de você dizer: meu Deus, tanta coisa, é tanta coisa. Aí você fica daquele jeito, angustiado, mas ainda com Deus. Porque tem aquele que anda angustiado, mas não está com Deus. E tem aquele que está angustiado, mas está ali com Deus, crendo. Então ele diz: na minha angústia invoquei o pastor. Foi isso? Não adianta invocar o pastor, não adianta clamar ao pastor na hora da angústia, porque o único que pode nos livrar é o nosso Deus, é o Senhor Jesus. Por isso ele disse: na minha angústia, porque às vezes, irmãos, na angústia a pessoa corre para a casa do vizinho, a pessoa liga para alguém, não é? Porque ela está para baixo, então ela precisa desabafar. Agora, não que você não possa fazer isso, vai entendendo o que o pastor está dizendo. Não é que você não possa ligar para alguém, desabafar com alguém, procurar um vizinho, um amigo, claro que pode, é bom. Mas você tem que entender que Jesus, ele não pode ficar em segundo plano. Às vezes a pessoa corre para alguém, liga para alguém, fala com alguém, depois de desabafar com alguém, é que ela vai até Jesus e diz: Senhor, agora é contigo, não é? Já falei com fulano, já falei com Beltrano, agora é com o Senhor. Quer dizer, a última opção. Não, primeiro Jesus, ele está em primeiro lugar, até porque ele já está com a gente, não é isso? Se ele está conosco, como ele mesmo disse, estarei convosco. Então, ele está conosco, por que eu vou correr primeiro para falar com Beltrano, se Jesus está aqui do meu lado? Então, Jesus está com a gente. Temos que, primeiramente, na angústia, invocar quem? O Senhor, como Davi fez.
Na minha angústia, invoquei o Senhor. Fale com Ele primeiro, depois fale com quem você quiser, mas primeiro fale com Jesus. Fale com Ele, porque se Ele não fizer, meu irmão, ninguém mais vai fazer. Não vai adiantar. Quando você fala com Jesus, você fala com confiança, você está crendo que vai dar certo ali, porque você desabafou com Ele. Aquela pessoa que você vai procurar vai servir mais como um desabafo. Alguém que parou ali para te ouvir. Você sabe que Jesus te ouviu, mas você, às vezes, a necessidade do homem, nós seres humanos somos assim, precisamos às vezes ter alguém ali, face a face, para a gente desabafar, descarregar tudo. Então você vai lá e descarrega, mas sabendo que aquilo ali vai ser apenas para desabafar mesmo, só para você descarregar, para compartilhar com alguém o teu sofrimento. Agora, você colocou tudo antes aos pés do Senhor, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, é o que diz a Bíblia. Então eu tenho que lançar diante dEle toda a minha ansiedade, minhas preocupações, porque Ele tem cuidado de mim. A Bíblia não diz que é fulano que tem cuidado de mim, mas é Ele, o Senhor tem cuidado de nós. Então Davi diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, olha aí, igreja, ao meu Deus. Está vendo aqui? Ele gritou, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Amém? Olha que maravilha! Eu clamei ao Senhor na minha angústia, invoquei a Ele, e Ele do seu templo ouviu a minha voz. Ele ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Deus me atendeu. Coisa maravilhosa é ser atendido por Deus. Atendido por Deus. Deus me atendeu, Deus me ouviu, Deus me respondeu. Então Davi, com todo esse ímpeto do inimigo contra ele, ele saiu vitorioso. Olha aí, irmãos, a casa de pé. Está vendo? Sobre a rocha. Vento, tempestade, chuva, rios, mas nada conseguiu derrubá-lo. Ele permaneceu firme. Então, voltando lá em Mateus, por gentileza, olha o que diz aí, queridos. Mateus 7, versículo 26, ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então veja, são dois tipos de fé, dois tipos de pessoas. Você vê que são duas casas. Olha só, queridos, duas casas aparentemente iguais. Aparentemente iguais. Até porque Jesus diz o que aqui? Que aquele que ouviu, mas não praticou. Então significa que esse outro aí, ele também fez o quê? Ouviu. Vai entendendo? Primeiro ouviu e praticou. O segundo ouviu também. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. O segundo ouviu a palavra. Sabe aquela pessoa que ouve a palavra e diz: poxa, eu ouvi, eu gostei da palavra. Eu gostei da palavra. Deus falou comigo hoje. A pessoa sai dizendo isso, não é? Poxa, Deus falou comigo hoje. Rapaz, que palavra. Aí a pessoa está guardando, quer dizer, ela escutou, mas de repente até guardou. Ela sai dali do culto
com aquela palavra no coração, até meditando, porém, ela não pratica. Ela ouviu, ela gostou, ela até entendeu, mas ela não praticou. Porque Jesus falou: e todo aquele que ouve estas minhas palavras, ouviu, olha aí, e não pratica. Então, o interessante aí é você fazer uma coisa como a outra, ouvir e praticar, e não somente ouvir. Então ele disse: aquele que ouviu e não pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. A casa dessa pessoa, quando a pessoa chega num culto, por exemplo, é um culto que está acontecendo, ou de repente uma reunião em uma casa, é um grupo de pessoas que está ali ouvindo a palavra, ou de repente são dois irmãos que estão ali meditando na palavra, mas de repente a pessoa está ali, irmãos, ouvindo, mas ela na hora de praticar não pratica, ela não coloca em prática, ela só ouve. A pessoa vem à igreja, participa do culto, está ali tendo a oportunidade de entender e colocar em prática para ser abençoada, para estar forte, mas a pessoa deixa passar essa oportunidade. A semente foi lançada, isso, ela foi sufocada, por ser um solo rochoso, não conseguiu penetrar a raiz, e aí durou pouco, o sol veio e queimou. Então tem gente que é assim, que ela não deixa a palavra penetrar, fica naquele momento ali no coração dela, quando sai do culto, daqui a pouco ela esquece, aí passa a semana toda, ela nem lembra do que foi dito, porque também não colocou em prática. Porque se você ouve e coloca em prática, você está lembrando da palavra que você ouviu, porque você está exercitando aquilo que você aprendeu. Então ele diz: se a pessoa ouvir e não praticar, é comparado a um homem insensato. Ele fala do homem insensato que edificou a casa sobre areia. E a pessoa que é insensata, ela é sábia somente aos seus próprios olhos. Escute bem, o insensato, ele não se acha insensato. Entenda isso, queridos. O insensato, ele não se acha insensato. O insensato, ele se acha sábio. Só que essa sabedoria só é enxergada por ele mesmo. Ninguém vê sabedoria nele, mas ele se acha o sábio. Dá para compreender isso? Ele se acha o sábio, ele acha que tudo que ele está fazendo é bem feito, o que ele faz está certo. Então ele tem esse olhar para ele mesmo como sábio, mas não sabe ele que na verdade ele é insensato. Está edificando a casa sobre a areia, a casa dele está sobre a areia, mas ele está crendo que a casa está firme. Ele está crendo que a casa está em bom alicerce, mas não está. E aí Jesus disse, em seguida, 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela fez o quê? Desabou, sendo grande a sua ruína, a sua queda. Ela caiu, irmãos. Então veja, os ventos sopraram, rio transbordou, chuva caiu com ímpeto, o negócio veio forte. E isso é muito sério, porque Jesus está dizendo tudo aqui. Você quer continuar bem? Quer continuar firme? Então ouça e pratique a palavra. Você quer ver sua vida ser destruída? Quer ver tudo dar errado na sua vida? Ouça a palavra, mas não pratique. Apenas escute, mas não exercite a palavra. Continue sendo apenas ouvinte, como disse Tiago, enganando-vos a vós mesmos. Ouvinte, mas não praticante. Então você se engana. Aí o insensato é esse que se engana. Ele está achando que está tudo certo, está tudo firme.
A casa está bem alicerçada, mas não está, porque quando vier um problema, quando vier uma dificuldade, quando a coisa acontecer, essa casa não vai resistir. E temos que lembrar, amados, que a casa somos nós. Você tem que pensar nisso. Peraí, Jesus falou que é comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha e que é comparado ao homem que edificou a casa sobre a areia. Então, se eu escuto e pratico, rocha. Se eu escuto e não, aliás, ouço e não pratico, areia. Então é questão de, sabe, de você raciocinar, de você meditar, de você guardar o ensinamento de Cristo. E começar a pensar, a minha casa está sobre a rocha ou está sobre a areia? Onde eu estou alicerçado? Como é que está a minha vida? Realmente está firmada? Será que se acontecer isso, acontecer aquilo, acontecer um problema sério, eu tiver que enfrentar alguma coisa pesada, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para encarar qualquer coisa? Porque fala aqui que veio com ímpeto, não veio devagar não, veio com violência, com força. Será que eu estou preparado para enfrentar coisas fortes que vierem contra a minha vida? Ou será que se vier uma coisa pesada contra mim, eu vou logo cair, vou logo desabar, vou logo desanimar, vou logo desistir, vou logo recuar, olhar para trás, abandonar tudo, dizer, eu não quero mais saber de nada, jogar tudo para o alto? Esse é o que está sobre a areia. Então, é esse cuidado que temos que ter, irmãos. É esse cuidado que temos que ter. Para a gente finalizar, vamos lá em Provérbios. Abra Provérbios. Eu quero ler aqui 2 versículos. Lá no 14, Provérbios 14, olha o que diz aí a palavra do Senhor. Provérbios 14, versículo 7 e 8, ele diz assim, Provérbios 14, 7, foge da presença de quem? Do homem insensato. Você lembra quem é o insensato, não é? A casa dele está sobre a areia. Então ele diz aqui, foge do homem insensato, da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Está vendo? No insensato você não vai encontrar sabedoria alguma, entendimento algum. Você não vai encontrar palavras de entendimento. No insensato você só vai encontrar tolice. Você só vai encontrar tolice. O camarada, ele só fala o que não presta, o que não edifica. Mas ele acha que a opinião dele é boa. Ele acha que a palavra que sai da boca dele é positiva, quando não é. E o Senhor está dizendo, foge desse homem insensato. Não fica, sabe, de intimidade com pessoas negativas. Porque o insensato é negativo, é negligente. O insensato, ele não vigia. O insensato, ele não se preocupa. Ele fica despreocupado com as nécias, aquelas virgens. Ficam despreocupados. Esse é o insensato. Ele diz, foge desses. Aí ele diz aqui no 8. A sabedoria de quem? Do prudente. Olha aí a casa sobre a rocha. Jesus falou o prudente, o homem prudente. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Ele se preocupa com o seu próprio caminho. Ele fica vigiando o seu próprio caminho. Ele procura acertar. Ele procura consertar o que está errado. Esse aí é o prudente. É a sabedoria dele, de conhecer o seu próprio caminho. Como é que está meu caminho? Como é que eu estou andando? Então ele procura ajustar tudo diante do Criador. Aí ele diz, mas a estutícia dos insensatos é o quê?
O que está escrito aí, irmãos? É enganadora. Então veja, a estutícia do insensato ou dos insensatos é enganadora. Então o camarada, ele acha que está acertando, ele é insensato, mas o pensamento dele, como eu disse, a sabedoria dele é para ele mesmo, não é para ninguém. Ninguém vê sabedoria ali, mas ele acha que está sendo sábio, só que ele está se enganando. É enganadora, a estutícia dele, os planos dele, o projeto que vem dele, é tudo engano. É tudo engano. Então por isso que temos que ter o cuidado de sermos prudentes e não insensatos. O prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica. O insensato é aquele que ouve e não pratica. Deu para entender, irmãos? A palavra, coloque no seu coração e seja prudente em nome de Jesus. Curve sua cabeça, que eu quero fazer aqui uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Que maravilha, meus queridos irmãos, mais uma mensagem de fé, mais uma mensagem poderosa para o coração da igreja. Se você recebeu essa palavra, bem-aventurado, bem-aventurada é você. Tá certo? Mas agora, vamos unir a nossa fé e vamos falar com Deus. Vamos orar com muita fé, com toda a nossa convicção de que a bênção do Senhor nos alcançará. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e nosso querido Pai, Senhor, te louvamos e bendizemos o teu nome. Tu és o nosso Deus. Além de ti não há outro. Só o Senhor é Deus, digno de receber a honra, a glória e toda a adoração. Aqui estamos, firmes e fortes, clamando a ti, orando ao Senhor. Após ouvirmos a palavra, nós queremos agora, Senhor, falar contigo. Primeiro ouvimos a tua voz, pedimos que o Senhor ouça a nossa voz, para que possamos assim, Senhor, ser atendidos e também alcançarmos a nossa vitória, a nossa bênção. Cada um aqui necessita de um milagre, cada um aqui necessita de uma vitória. Eu não sei o que esta pessoa precisa, o Senhor sabe. E assim, meu Pai, eu quero entregar em tuas mãos os caminhos, a família, o lar, a vida de cada um, para que o Senhor os alcance e faça o sobrenatural acontecer. Sim, tu és o Deus que cura, que sara, que prospera, que salva, que transforma, que liberta. Tu és o Deus que pode operar todos os milagres. Portanto, Senhor, faz resplandecer a tua glória sobre todos nós, que o teu braço forte seja estendido, de modo, meu Deus, que o inimigo seja abatido, que todos nós venhamos vencer todas as batalhas, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Senhor, eu quero nesta oração apresentar a nossa irmã, a minha ovelha Val, que hoje está completando mais um ano de vida. Que o Senhor derrame sobre ela bênçãos sem medida. Que o Senhor manifeste o teu poder, dando a ela, Senhor, longevidade e muita paz. Tudo aquilo que ela necessita no seu coração. Que o Senhor a abençoe abundantemente e que esta data se repita por muitos e muitos anos debaixo da tua potente mão, em tua presença, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por mais esse momento especial. Obrigado pela vida de cada pessoa aqui presente, que todos sejam alcançados, que todos tenham uma noite tranquila e que o amanhã seja melhor do que hoje. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus, querido e querida. Meus irmãos amados, amanhã, com a permissão de Deus, estaremos aqui trazendo mais uma palavra de fé. Estaremos aqui ouvindo a palavra do Senhor. E peço que você esteja aqui conosco, participando e também sendo edificado, sendo edificada. Tá certo?
Que você tenha uma noite muito abençoada. Durma bem, acorde bem, se cuide e não esqueça: se Deus é por nós, quem será contra nós? Um forte abraço a todos, fiquem na paz, Shalom.